Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e eu quero falar sobre o tema legado profético. Nós estamos ministrando durante esses domingos sobre legado. Tivemos a conferência na semana passada, o legado da honra, e nós vamos continuar essa ministração, essa palavra. E eu queria compartilhar com vocês algo. Eu tenho que a próxima imagem já tem o versículo aqui de Gênesis, capítulo 37, o verso de número 5. Você pode abrir sua Bíblia, você pode acompanhar aqui também. Só o pessoal que está comigo aí ficou sabendo que eu tive um pequeno acidente em casa, né? Um acidente que é difícil de ser explicado, mas graças a Deus estamos bem. Meu cachorro caiu numa altura de 4 metros de altura, assim, ele subiu em cima do telhado da nossa casa e pesa uns 40 quilos. E para ele não rachar no chão, eu tive que ficar embaixo igual um perói para salvar. E a hora que ele caiu, rasgou assim, se você olhar de perto, você vai ver toda uma cicatriz que ficou, né? E machucou meu braço, a perna, eu não consegui estar aqui, mas hoje já estou bem. Já ficou só a marca, só a cicatriz. Mas estamos aí. Gênesis 37:5 diz assim a palavra de Deus. Certa vez, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele. Próximo. O verso 11 diz assim: os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Pai, em nome de Jesus, essa é a sua palavra e nós queremos ser orientados pela sua palavra. Fala conosco, como nossa semente cai na boa terra e ela venha dar bons frutos em nome de Jesus. Quando a gente fala sobre legado, a gente aprendeu que legado é uma transferência de algo, não de um bem, mas de princípios, de valores, de algo que uma geração passa para outra geração, uma geração vai contando para outra geração. E quando eu estava meditando sobre alguns personagens bíblicos, que é muito claro, um contando algo para outro, eu percebi também em algumas histórias que essa transferência de uma geração contando para a outra, muitas vezes foi ligada ao profético, a uma promessa, a algo que Deus liberava para um homem especificamente, e aquele homem tinha todo o cuidado de conservar aquela palavra, de viver aquela palavra de uma forma tão intensa, que essa palavra era passada para o seu filho, e o seu filho com entendimento, da mesma forma, vivendo, entendendo uma promessa que até então era apenas uma palavra, mas mesmo sem ver acontecendo aquela palavra, eles viviam de tal forma, convicto, que também transferia para a próxima geração, e aquela geração era tão impactada por aquilo, pela crença que o pai tinha, pela verdade que o pai vivia, que aquilo é como se fosse uma contaminação, no bom sentido. Era tão impregnado de algo que o outro era contaminado por aquilo e o outro era contaminado, no sentido de acreditar, e era apenas uma palavra. Até nós chegarmos em
José, que é o versículo que nós lemos, nós vamos ver a palavra de Deus sendo liberada aos patriarcas, ao avô do pai de José, ao bisavô de José, a Abraão. Quando Deus fala para Abraão uma palavra: Abraão, farei de ti uma grande nação. Abraão era o homem de Deus, temente a Deus, que amava o Senhor, que acreditava na sua palavra, que tinha intimidade com Deus, mas na sua totalidade, na sua plenitude dessa palavra, ele não viu se cumprir. Mas era tão forte aquilo que ele começa a transferir aquilo para o filho Isaac. Isaac também, convicto com as suas experiências com Deus, ele tinha uma palavra, e essa palavra ele começa a ministrar, ele começa a viver aquilo, ele começa a lembrar do que o pai falava, das experiências que ele tinha com Deus, e ele começa a transmitir para os seus filhos. E um dos filhos não entendeu, não deu valor, mas a esposa de Isaac, ela prestava atenção, ela sabia das promessas, e prestou atenção que Esaú não ligava muito, mas Jacó era mais antenado nisso. E Jacó teve as suas experiências com Deus também, e entendeu sobre a promessa que o avô tinha recebido. Algum momento dessa história, em algum momento isso vai acontecer, isso vai explodir. Essa promessa que foi feita a Abraão vai acontecer, e eu não vou cortar o fluxo. Então Jacó recebe aquela palavra, entende aquela palavra, começa a viver, começa a sofrer perseguições por isso, mas ele tem encontro com Deus. Um dia ele tem um encontro com Deus, e ele chama aquele lugar de Peniel, que é um lugar onde ele fala que ele viu Deus face a face. Aquela voz que foi profética ao avô, a mesma voz continuava passando de geração a geração, e chega nele: farei de ti uma grande nação. Eu não sei se você já recebeu uma promessa de Deus, uma palavra de Deus, e talvez vai passando o tempo e passam os anos e você não vai acreditando mais, porque era uma palavra, parecia que era para mim, parecia que era tão claro, mas já passou um ano, já passou 2 anos, já passou 10 anos e nada se cumpriu ainda. Eu lembro de uma palavra que eu recebi. Na verdade, eu lembro de uma palavra que eu ouvi alguém dizer, uma palavra que foi liberada sobre a minha vida quando eu saio da maternidade, nos braços do meu pai e da minha mãe. Quando eu chego na casa, uma avó minha que hoje já é falecida, católica, e quando ela chega perto do berço e me vê naquele berço, nas primeiras semanas de vida, ela olha e fala o seguinte: olha aí, o meu pastorzinho de ovelhas. Isso há 44 anos atrás. E essa palavra, eu ouvi essa palavra, sabe quando que eu fui ouvir isso? O dia que eu fui ordenado pastor. Eu não sabia dessa palavra. Eu não sabia, eu não conhecia essa palavra. Passaram-se anos, mas uma palavra liberada, ela tem poder de trazer uma direção. Olha a próxima frase que eu coloquei aqui para você: a voz que você ouve determina a rota da sua vida.
A voz que você decidiu ouvir, acreditar e viver, ela vai determinar qual é a rota para onde você vai. Parecia que era algo lá simples, um bebezinho ouvindo uma palavra, mas uma palavra profética, ela vai te perseguir. E se você decidir obedecer a voz, aquele que te chamou, você vai perceber. Você caminhando nessa direção, você vai experimentar o que Deus realmente tem para a sua vida. Uma criança, sem saber de nada, impactada por uma palavra. Há um ano atrás, pouco mais de um ano atrás, eu recebi uma palavra. Em um período de 15 dias, eu percebi a confirmação dela através de 3 pessoas. E a gente quer tentar entender tudo. E eu não entendi nada. Mas eu sei que aquela palavra foi liberada. E eu tenho as palavras que foram liberadas sobre a minha vida muito claras nos meus ouvidos. Muito claras. As palavras que eu recebi há um ano atrás, no meu entendimento, ela ainda na totalidade não se cumpriu. Mas eu sei o poder de uma palavra profética. Eu sei o efeito que ela causa. Eu sei o poder que ela tem. Jacó também foi impactado pela palavra, pelo encontro com Deus, e você foi percebendo que essa palavra que sai de Abraão, que vai para Isaac, que vai para Jacó, ela é um legado profético, uma palavra profética que foi passando de geração a geração. Quando Abraão recebe pela primeira vez a palavra, quando fala que ele seria pai de uma multidão que não teria como se contar, assim como as estrelas do céu você não consegue contar, assim como as areias do mar você não consegue, assim será a sua descendência. E de repente, quando talvez se Abraão, Gustavo, tivesse naquele momento filhos e netos e familiares, tudo, não seria tão difícil de acreditar na geração. Mas quando ele recebe a promessa, ele não tinha filho. E o pior, a sua esposa não podia ter filhos, era estéril. O detalhe da palavra profética, daquilo que é liberado de forma profética, o que nos, desculpa a expressão, atrapalha, é que a gente quer entender o profético com o nosso raciocínio lógico. A gente quer entender tudo. Recebo a palavra e antes de eu começar a caminhar naquela palavra, desse legado que veio para a minha vida, eu quero entender, eu quero saber mais como vai acontecer, como é que vai ser feito. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo nada, e não tem a ver com sentimento, tem a ver com uma decisão. Hebreus, no capítulo 11, quando vai falar sobre fé, um dos versículos fala o seguinte: pela fé entendemos. Você não entende primeiro para ter fé, você primeiro tem fé para depois você entender. Então, quando uma palavra é liberada para você, o que você precisa é viver ela, como se ela já acontecesse. Eu tenho uma voz, eu tenho uma palavra que foi liberada para a minha vida, eu decido caminhar nessa voz, isso vai ser determinante para a roda da minha vida. Talvez você receba uma palavra negativa, uma voz negativa, e você coloca aquela voz como uma verdade para você, e a tua roda, tua vida será direcionada por essa voz que você está ouvindo. Tem uma história de que um homem, 2 homens foram internados no mesmo dia no hospital para fazer exames.
e um já tinha recebido um diagnóstico de um tumor maligno. Então estava ali para repetir os exames e tal, e um outro homem foi internado para fazer um exame de rotina. Não estava sentindo nada, não tinha nenhum problema, e os dois fizeram os exames no mesmo dia. O que aconteceu? Trocaram-se o resultado dos exames. E aquele homem que já tinha sido diagnosticado com câncer, tumor maligno, câncer, recebeu uma notícia que ele não tinha nada, que ele não tinha nem vestígio montado, ele era completamente são. E aquele outro homem que estava tudo bem recebe o exame trocado do outro em relação ao tumor maligno. O tumor já estava no estágio avançado. Ele tinha aproximadamente 90 dias de vida e não tinha o que fazer. E a história continua dizendo que aquele homem que estava doente, mas recebeu uma palavra de cura, ele começou a se sentir melhor. Ele começou, o seu organismo foi reagindo, e aquele homem, a história daquele homem é curado. Ele vive uma vida normal, apesar de ter recebido um diagnóstico antigo, mas agora a palavra que ele recebe de uma autoridade clínica, de uma autoridade médica, a ciência dizendo que ele estava bem, ele foi curado. Agora aquele homem que estava são, quando recebe uma palavra negativa, aquele homem começa a definhar, e em 3 meses aquele homem morre. E ele não tinha nada, só que ele tinha uma palavra. Não tem mais jeito para você. Acabou suas esperanças. Você não vai ensinar, você vai ser burro. Muitas palavras já foram lançadas sobre a nossa vida, talvez sobre a sua vida. Talvez nós, por falta de conhecimento, lançamos palavras malditas aos nossos filhos. Não deveriam ser faladas, e a gente fala. Você não aprende nada, só faz coisa errada. Cuidado com aquilo que você ouve, mas também cuidado com aquilo que você fala. A voz que você ouve determina a rota da sua vida. Abraão foi direcionado por uma voz, Isaac foi direcionado por uma voz, Jacó foi direcionado por uma voz. Quando você entra na história de Jacó e você começa a ver a história dele, que ele passa, o que aconteceu, ele vai vendo o desenrolar na vida dos filhos dele. E ele tinha uma palavra, mas ele não percebia ainda que os filhos que ele tinha, era aquele que daria continuação ao legado profético. Mas um dia nasce, já na sua velhice, nasce um outro filho chamado José, da mulher que ele realmente amava. E José e Jacó começam a transferir esse legado, essa história, essa visão, essa palavra, essa profecia. E ele começa a instruir José. E um dia José teve uma experiência com Deus. Você vê que o legado profético vai permitindo que você tenha uma experiência, o teu filho tem uma experiência, o teu neto tem uma experiência, e assim vai sucessivamente. Quando eu acompanhei a vida do meu avô, morreu com 96, com 97 anos, e eu já falei um pouco dele aqui, e nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses da sua vida, eu visitava ele toda semana,
E ele contava das experiências que ele tinha com Deus. Eu não sei quantos netos do meu avô teve essa paciência, sentado lá na cama dele e ouvindo, porque ele sempre repetia a mesma coisa, ele sempre falava a mesma coisa, da experiência que ele tinha com Deus, da canção. Ele cantava para mim a canção que ele um dia teve um sonho, teve uma visão, e ele escutou a música que os anjos cantavam no céu, e ele cantava. Toda vez ele começava a cantar, no quarto dele, ele já deitava numa cama, com necessidade de levantar, ele cantava, e ele começava a chorar. Ele sempre falava para mim das experiências que ele tinha com Deus, da canção do céu, a canção dos anjos, como ele falava, e ele falava sobre o tempo de oração que ele tinha todos os dias. Vou melhorar. Onde que ele falava assim: olha, eu começo com Maringá, e as cidades onde tem parentes, né? Aí eu vou lá para Bucarana, vou lá para Curitiba, dou a volta lá em Foz do Sul, passo em Montaguaçu e volta. Ele ia contando as cidades por onde ele orava, por onde tinha alguém da sua família. Isso é um legado. Legado que veio na vida da minha mãe, dos meus tios, do meu pai, e chegou até mim. Um legado que precisa continuar na vida dos meus filhos, e dos meus netos, e da geração. Uma geração contando para a outra das experiências que eles tinham com Deus. José um dia vai ter uma experiência com Deus, e José teve um sonho, e esse sonho agora começa a fazer sentido a promessa que ele tinha lá atrás, apesar de nem todo mundo entender. Se você ler o capítulo 37 todo, você vai ver que ele teve um sonho, depois ele começa a contar o sonho dos irmãos, todo mundo começa a ficar com raiva de José, porque ele tinha uma palavra, ele tinha um sonho. Gente, quem tem uma palavra, quem tem uma voz, você começa a captar naquela voz. Se as pessoas que estiverem ao seu lado não entenderem, vão chamar de louco, chamar de maluco, vão ficar com inveja de você, vão ficar com ódio de você, não vão suportar você. Ele tinha uma palavra e os irmãos começam a zombar dele, começam a pegar raiva dele. Mas o que Deus estava mostrando para ele tinha a ver com uma promessa que Abraão tinha recebido há muitos anos atrás. Por quê? Porque eles enfrentariam um tempo muito difícil que viria pela frente, e a casa de Jacó, a casa do seu pai, só foi sustentada porque ele ouviu essa voz, decidiu crer nessa voz, foi vendido pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi preso, foi acusado, mas se manteve firme na voz que ele decidiu ouvir. Os irmãos de José tinham inveja dele. Versículo 11 que nós lemos: mas o seu pai, esse é um detalhe muito importante que eu já li esse texto várias vezes e não tinha parado para refletir sobre isso. Mas o seu pai ficou pensando no caso. Quando você lê o versículo, capítulo 37, quando ele começa a ter um sonho, aonde eles estão no lugar onde tem vários peixes, e tem um peixe grande, dois maiores, e tem os irmãos todos, 11, e o dele se destacava, o de José, e todos os peixes se prostravam diante do peixe de José. José tem um outro sonho, onde o sol, a lua e 11 estrelas se curvam diante dele. E ele, sabendo que não era um sonho à toa, começa a compartilhar isso com seus irmãos, com seus pais, e cria-se um problema.
José compartilhou a experiência que ele teve. Aí no versículo 11, os irmãos de José, o texto fala que tinha inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Eu acredito que nesse momento da história, nesse momento, Jacó lembrou: peraí, tem uma voz que foi liberada para nós, que chegou, foi do meu avô Abraão, meu pai Isaac, chegou na minha vida, e chegou a hora de José viver isso. A voz que você ouve determina a porta da sua vida. Por mais que as coisas não pareçam claras para você, não pareçam fáceis para você, mas você tem uma voz, Deus, a minha dessa voz. A voz que você ouve determina a porta da sua vida. Próximo, diz assim: sua vida é influenciada pelas vozes que você decidiu ouvir. José foi tão impactado com a palavra, com as histórias do seu pai, contando sobre as experiências, não tinha experiência também. Então a vida dele foi influenciada pela voz que ele decidiu ouvir. Quando você começa a caminhar na história de José e vai ver a perseguição que ele vai enfrentar, os irmãos querendo matar, vendendo ele para ser escravo, na casa de Potifar, onde ele é escravo, a perseguição que ele tem por causa de uma mulher, o assédio que ele recebe, ele foge, ele é acusado injustamente, foi lançado na prisão. Mas em todo momento, a postura dele, o comportamento dele foi influenciado pela voz que ele decidiu ouvir. Quando a mulher do seu patrão Potifar começa a assediar ele, começa a querer se deitar com ele, qual é a voz que ele ouvia? Quando eu estava meditando sobre isso, a voz que ele ouvia, Fabrícia, era a voz do seu pai contando a história de quantos anos ele teve que trabalhar para casar com ela. Ele trabalhou por 7 anos e o seu tio enganou ele, deu uma outra mulher para ele. Ele teve que trabalhar mais 7 anos para poder casar com Raquel, que foi a mãe de José. Então a voz que ele ouvia era: o meu pai trabalhou 14 anos pela mulher que ele amava, pela minha mãe. Você acha que eu vou se deitar com uma mulher só porque ela quer? Não é assim que vai funcionar. A voz que ele ouviu, a vida dele, o comportamento dele, a atitude dele foi influenciado pelas vozes que ele ouvia, pela história que ele ouvia. E assim também é a minha vida e a sua. Quais são as vozes que nós decidimos ouvir todos os dias? A voz daquilo que é mais fácil, do jeitinho brasileiro. Mas ninguém está vendo. Não tem nada a ver. Voz que você ouviu influencia a sua vida, influencia o seu comportamento. Com quem que você anda? O que as pessoas que estão à sua volta estão falando? Tua rede de amigos, quais são as práticas que eles estão fazendo? Quais são os tipos de vídeo que eles assistem? Qual é o tipo de piada que eles ficam contando? Quais são as vozes que você está ouvindo todo dia? Todo dia, isso vai influenciando. A gente ouve muito nesse período eleitoral narrativas.
pessoas preparadas com discursos muitíssimos elaborados, inteligentíssimos, com narrativas, começam a falar tanto a mesma coisa que parece que é verdade, porque eles sabem o poder da comunicação, sabem o poder da voz, o poder da fala. Dependendo do que eu falo, vai gerar um tipo de sentimento em você, dependendo do seu comportamento, da tua história de vida. Vão falando, você começa a falar uma mentira repetidas vezes, fala, mas com convicção, não parece verdade. Você acha que é verdade. São narrativas. Pessoas treinadas que sabem o poder de uma voz, conhece a palavra, e nós somos influenciados pelas vozes que nós decidimos ouvir. Último, quando você decidir ouvir a voz de Deus, seu futuro é selado por Ele. Quando a partir de um momento que você estava sendo influenciado por vozes, você para pensar e percebe que não era a voz de Deus, e aí você fala: peraí, meu comportamento aqui, estou fazendo isso com os meus filhos, porque eu vi minha mãe fazendo isso comigo. E os pais dela faziam isso com ela, tratavam ela desse jeito, falavam desse jeito, não tinha referência. E aí um fica falando do outro, um vai passando para o outro. Existem legados proféticos, existem legados de bênçãos, mas existem legados de maldição, passando um para o outro. Nossa família ninguém vence. Nossa família todo mundo é pobre. Nossa família ninguém estuda. Isso vai passando. Uma geração contando para outra geração. Eu queria que você saísse daqui pensando com essa frase: a voz que eu decidi ouvir determina onde eu estou caminhando. Talvez é uma voz aí dentro da sua cabeça, talvez é uma voz sua, talvez seja a voz de Deus, talvez seja a voz do inimigo. Existe uma expressão na Bíblia que fala que o inimigo vem com setas, pensamentos, ideias. Quando você vê o propósito, o objetivo de uma seta, ela indica uma direção. E geralmente você está no caminho, José Luiz, e aí você vê uma seta, está numa estrada, você vê uma seta, você vai se preparar, porque ali você vai ter que fazer uma curva, se é um guarda ou não. A seta ela vai produzir uma orientação, mas a seta maligna ela vai produzir uma distração. A seta, quando vem do inimigo, é para te tirar da rota. Às vezes no casamento, você fez uma aliança, você tem uma aliança e vem setas malignas, sugestões de um assédio, de uma brincadeirinha, de uma amizade. São setas tentando tirar você do foco, tentando distrair você. Quantas pessoas perderam famílias, perderam os casamentos por causa de setas, distrações. Pararam para ouvir uma voz que não era a voz de Deus. José, se a gente
A gente cita histórias sobre José, e José se transformou no governador do Egito. E lá, toda a sua casa foi salva, houve provisão, e a partir dali, uma grande nação começa a se tornar a partir de José. Mas olha só, quando eu leio essa história, quando ele tem um sonho, e até o dia que ele se torna governador do Egito, parece que é um negócio muito rápido. Mas quando você vai estudar a história bíblica, foram aproximadamente 11 anos. Quantos anos? 11 anos. Ouvindo uma voz e sendo fiel a essa voz. Podia desistir, podia parar, podia amaldiçoar, murmurar, praguejar pelo meu Deus, mas ele decidiu ser fiel àquela voz. Quando você decide ouvir a voz de Deus, seu futuro é selado por Ele. O sonho que ele teve era o sonho de Deus. Era o próprio Deus mostrando para ele o que ele precisa fazer. Custe o que custar. Vou decidir ouvir a voz de Deus. Decidir. Mas não está fácil. Mas eu vou continuar ouvindo a voz de Deus. Mas é difícil. Deus falou: eu vou ser fiel. Eu vou honrar. E às vezes vai aparecer para você caminhos aparentemente bons. Não vou estar fazendo coisa errada também. Mas essa é a voz de Deus para a sua vida. Essa foi a direção de Deus para a sua vida. Pode ser legal, pode ter um monte de gente fazendo, mas de repente não era para você estar fazendo. Pode todo mundo está dando certo, mas é para você estar fazendo aquilo. Está todo mundo fazendo. Não é pecado. Pode não ser pecado, mas talvez não era para você. Decida ouvir a voz de Deus, ser sensível à voz de Deus. Deus ainda fala, Deus ainda te dá sonhos. Eu acredito que Deus dá visões. Eu acredito que Deus usa profeta para falar com você. Deus usa uma palavra para falar com você. Deus usa uma canção para falar com você. Deus usa um animal para falar com você. Deus usa um filho para falar com você. Domingo à tarde, no passado, eu estava deitado no sofá e depois do ferimento não parava de sair sangue, não parava. Demorou mais ou menos uma hora, mais de uma hora, ficava sangrando o tempo todo. Aí à tarde parou, só que eu fiquei com o olho roxo. Eu estava deitado no sofá e o Luca estava olhando assim para o meu olho de uma forma diferente. Aí eu falei assim: o que foi, Luca? Ele: nada não, pai. Eu falei: fala. Nada não, pai. Eu falei: fala. É que você parece um herói. Ficou desse jeito para mim, né? O olhar, a admiração de alguém que percebe uma atitude simples para ele, mas para ele aquilo era um ato de heroísmo, salvar um cachorro. São coisas, são detalhes que Deus vai falando, cada coisinha Deus vai ensinando você. Detalhes. Você para ouvir a voz de Deus. Quando ele falou aqui, eu lembrei de Jesus. E às vezes a gente despreza ele. Quanto ele suportou, quanto ele enfrentou. Talvez estava deixando por uma dor no olho, por uma cicatriz que ia ficar, e ele entregou a sua própria vida
sofrimento todo, para poder alcançar você nessa manhã, para poder me alcançar. O herói dos heróis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, que nós precisamos nessa manhã e todos os dias da nossa vida é decidir ouvir a voz de Deus. Coloque-se em pé nesse momento, vamos orar. Feche os olhos por um instante. Qual é a voz que você tem ouvido? Para você chegar aqui, você ouviu vozes. Talvez você recebeu um convite. Talvez você pense, do nada eu decidi. Você ouviu uma voz. Tem pessoas que não viram outras vozes, eu não vi. Tem pessoas que pensaram, mas hoje é dia de eleição, tem que votar. Tem pessoas que tiveram que viajar para votar. A todo momento, a toda ação nossa, a todo comportamento nosso, a gente ouve uma voz. E essa voz traz uma direção para nós. Eu queria convidar você nessa manhã a fazer uma aliança com Deus e de falar para Deus: Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Não fuja da voz de Deus. Seja orientado, seja guiado pela voz de Deus. Tua vida vai ser construída nisso. E a tua geração que vem, talvez um filho, uma filha, netos, vão ser também impactados por aquilo que tu ouviu falar a respeito do legado que você está deixando na vida deles. Em nome de Jesus, que você que percebe, pastor, eu preciso ser guiado. Às vezes as minhas emoções falam mais alto. Às vezes quando eu vejo, eu já falei o que não devia, já fiz o que não devia. As emoções, a ira, a raiva, ressentimento, mágoa. Eu sei que eu preciso perdoar, não consigo. Mas você decidiu, você quer viver uma vida direcionado pela voz de Deus. Eu queria orar com você, eu queria que você saísse do lugar e viesse aqui à frente. Nós vamos orar. Que ter sabedoria, Senhor, para ouvir a voz. Quero orar com você. É um passo que você dá diante de Deus. Glória a Deus. Nós precisamos ouvir só a voz de Jesus. Espírito Santo de Deus. Talvez você estava longe dos caminhos do Senhor. Às vezes mesmo frequentando uma igreja mais distante. Eu lembro de um encontro de pastores que eu participei uma vez. E o pastor que estava ministrando foi muito atrevido, vamos dizer assim, no apelo. E eu fiquei impressionado com aquele apelo.